Boa noite, Levisada! Boa noite, quero convidar você a procurar um melhor lugar, de preferência bem pertinho aqui da gente, bem aconchegante. O tema da nossa mensagem hoje será palavra de sabedoria. E quando a gente fala de sabedoria, antes de mais nada, quero dar também boa noite para a nossa galera da internet, quem está nos ouvindo no aplicativo Mixcloud e também quem está nos vendo e ouvindo pelo... Bom, mas quando a gente fala de palavra de sabedoria, me vem à mente um livro da Bíblia. Mas essa semana, não apenas essa semana, mas nos últimos meses, eu tenho pedido muito a Deus que Ele me dê o discernimento, me dê a sabedoria dos mais velhos. Porque somos jovens, e jovem é cabeça dura, é ou não é? Se você acha que não, você já está sendo cabeça dura. Mas existe uma qualidade muito legal na juventude, que é a força, que é o vigor, que é a energia. Isso nós temos. Eu me considero muito jovem, e você também, que não é jovem de idade, mas tem espírito jovem, pega isso para você também. Mas, eu tenho pedido muito a Deus isso, sabedoria, discernimento, entendimento, porque Deus tem colocado uma igreja sob minha responsabilidade, Deus tem colocado uma família sob minha responsabilidade, é muita coisa, é muita gente, uma faculdade, os meus colegas de faculdade também, eu acredito, e eu encaro como minha responsabilidade, e eu preciso de muita sabedoria de Deus, eu preciso que Ele me ajude a ignorar a minha juventude, a minha cabeça agitada, por muitas vezes egoísta, hiperativa, e me ajude a centrar na sabedoria dos mais velhos, né? Pensar mais, agir menos, falar menos, ouvir mais. E eu queria que você pudesse abrir em Provérbios 2. Eu vou ler na NVI. Provérbios 2, de 1 a 9. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Versículo 7. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Versículo 9, então você entenderá o que é justo, o que é direito e o que é certo, e aprenderá o caminho do bem. Queria orar com você. Deus, eu quero te agradecer por essa festa maravilhosa que o Senhor está nos presenteando mais um sábado. Te agradecer por toda essa galera que se envolve sábado após sábado para dar o melhor para o Senhor. Agradeço por esses jovens, esses homens e mulheres que estão aqui para serem ministrados por Ti. E nós queremos sim, Deus, sair daqui com a certeza de que a Tua voz, a voz do Espírito Santo, será ouvida por todos nós. Queremos que o Teu entendimento estacione nas nossas mentes. Queremos que a clareza da Tua palavra possa fazer sentido para a nossa mente limitada. Use a minha vida e que a Tua voz possa ecoar nos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Provérbios é um livro de sabedoria. Todo ele. Para quem não sabe, escrito por Salomão, o homem mais sábio do mundo. Os sábios, os justos, os retos, os piedosos, eles são equiparados entre eles dentro desse livro. São pessoas referências.
são aqueles que obedecem o seu Deus e nele confia. É esse perfil de gente que se trata Provérbios. E refletem tudo isso na sua postura de vida. Essa obediência, essa retidão, essa sabedoria, tudo isso reflete no dia a dia. Esse é o contexto. São essas referências que Deus está nos apresentando. Ótimas referências e referências possíveis de serem imitadas e copiadas. E aí, olhando para tudo isso, uma vez uma pessoa me compartilhou o grande desafio de confessar pecados. Quem gosta de confessar pecado aqui, levanta a mão. Cara, eu não tenho prazer nenhum. Às vezes que eu erro, chegar na frente da minha esposa e ter que dizer para ela que eu errei. Ou, se tem a ver com o meu discipulador, se tem a ver com a minha vida ministerial, ou até com a minha vida pessoal, chegar para ele e dizer, cara, eu errei. E aí também chegar para os discípulos que caminham comigo e poder abrir isso não é agradável. Aí eu perguntei para uma pessoa que compartilhou comigo o grande desafio de confessar pecado. Eu perguntei para ela, você acha constrangedor confessar pecado? Aí ela disse, muito constrangedor. Eu falei, então sabe o que você faz para não ter esse constrangimento? Não peca. É simples, né? Não estou dizendo que é fácil, mas é muito simples. Não peca. A melhor maneira, eu queria que vocês pudessem registrar tudo isso, de não sofrer as consequências dos seus erros ou do seu pecado, é não pecando. E a melhor maneira de você não pecar é tendo um alvo. Porque o que é pecado? Do original do grego, né? Errar o alvo. Quando você erra. Então a melhor maneira de você não pecar é ter um alvo. Um foco. Uma direção. E aí, quando você sabe o que quer, os desafios que batem à sua porta, eles se tornam pequenos diante do seu objetivo. Você consegue mensurá-los. E aí entra talvez no exemplo de uma pessoa que está fazendo um concurso público, por exemplo, 3, 4 vezes, mas ela está focada lá, eu quero aquilo ali. Por exemplo, eu tenho um primo que ele é cego, e ele foi o primeiro promotor público cego do Brasil. Ele tentou 8 vezes. Ou talvez é como você estivesse pensando num desafio, por exemplo, de adquirir um bem. E aí você juntou a grana, você sabe para que você vai gastar aquela grana. Então, se surgir um convite para comer um X, você vai rejeitar, porque você está focado. Se surgir uma oportunidade de trocar de carro, você vai rejeitar, porque o teu foco talvez é adquirir um bem ou fazer uma viagem. E quando você tem um alvo, é natural que você tenha segurança, que você tenha previsibilidade. Você consegue calcular tudo, os desafios, eles são previsíveis. Sempre previsíveis, calculados. Você sabe quais são as possibilidades de você ter algum imprevisto no meio do caminho, ou ter que abrir mão de alguma coisa. Você tem um foco, então você sabe que algumas coisas são naturais, e você vai ter que abrir mão. Você consegue ter uma noção clara do que pode acontecer, os resultados são esperados. Você tem um foco, um objetivo. Naturalmente você consegue ter uma noção do processo. Por isso que quando você peca, quando eu peco, quando você peca, quando nós erramos o alvo, gera em mim e você insegurança, instabilidade. Você errou. E agora, o que eu faço? Qual é a solução que eu tenho para isso? Você fica instável. Gera uma instabilidade muito grande. Você é pego de surpresa, porque a bomba cai no seu colo e aí você não sabe o que fazer. As consequências são imprevisíveis. Você não tem a noção do que aquilo pode gerar na sua vida. Por muitas vezes, você não consegue suportar. Gera vergonha, gera desânimo, gera insatisfação, gera dor. Tudo isso porque você errou o alvo. É natural. Só que Deus, Ele tem um alvo específico para mim e para você.
dentro do cenário da história da humanidade, da criação do mundo. Ele tem um alvo para mim e para você, alguns alvos. E quando nós sabemos o que Ele quer, os desafios também ficam pequenos, ficam previsíveis, mediante aos nossos objetivos. Porém, com o benefício do sucesso garantido, porque foi Deus que traçou, diferente do seu alvo. Por mais que você tenha uma certa segurança, uma certa previsibilidade, pode ser que você não alcance. Pode ser que não dê certo lá na frente, você tenha que recomeçar de um outro jeito. Agora, os alvos de Deus, não. Quando Ele tem um alvo para você, e quando você alcança esse alvo, porque o ponto é só alcançar, vai ser realizado na sua vida, vai chegar, vai acontecer, você vai receber, porque foi Deus que preparou. Por isso, nós precisamos seguir alguns conselhos, ou pelo menos os conselhos dos homens retos, dos homens sábios, dos homens justos, dos homens piedosos, que a Bíblia nos apresenta, é a nossa referência. Eles são a nossa referência. Então eu quero deixar para vocês 3 conselhos desse livro de sabedoria que Deus oferece para os filhos nós alcançarem os alvos que Ele estabeleceu para mim e para você. Então eu queria que você pudesse registrar aí. Primeiro, vamos lá. Acertar e guardar as palavras, aceitar e guardar as palavras de Deus. Que não é tão simples assim. Você precisa olhar a palavra e ler e entender que aquilo é para você. E aí o texto vai dizer: meu filho, aceite as minhas palavras e guarde no coração os mandamentos, porque lá no final vai ter o nosso alvo. Então eu quero que você segure isso daqui, porque ele vai nos orientar. Aceite as minhas palavras e as guarde no coração. E aí quando eu olho para a nossa realidade, eu percebo que hoje em dia nós temos muita dificuldade de aceitar a palavra de Deus como uma verdade irrefutável, uma verdade absoluta. O mundo esquece, não existe isso. A Bíblia, ela, talvez não, com certeza se tornou um livro qualquer para o mundo. Mas nós, cristãos, filhos de Deus, temos uma certa dificuldade de acreditar que a Bíblia, ela é perfeita, ela é irrefutável. Por que as dificuldades? Porque nós sabemos que tem as tradições, que por muitas vezes falam mais alto. Nós temos, talvez, a história da nossa vida, por muitas vezes fala mais alto do que a palavra de Deus. As experiências que nós adquirimos ao longo da jornada fala mais alto que a palavra de Deus. Todo o cenário educacional, profissional, institucional do mundo, ele nos conduz a olhar diferente para a palavra de Deus, mudar o nosso conceito, e começa a distorcer alguns valores e princípios que a gente olha para a palavra de Deus e a gente tem uma certa dificuldade de entender que ela é a verdade. E as pessoas questionam a Bíblia porque não elevam a sua vida à palavra, mas rebaixam a palavra à sua vida. É isso. Ao invés de você subir o nível, de você se colocar no patamar celestial, que é o nosso lugar, por muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, rebaixamos a nossa imperfeição, ao nosso pecado, a nossa limitação, as nossas mazelas, e começamos a ignorar folhas e páginas e livros, e daqui a pouco pega somente aquilo que convém. Esse é o motivo pelo qual nós temos, talvez, algumas dificuldades com a leitura da palavra. Porque as pessoas têm como parâmetro a sua própria existência. Esse é o parâmetro, não é mais a palavra de Deus. Agora o parâmetro sou eu e você. Elas avaliam a palavra de Deus a partir dos seus erros, a partir dos seus acertos, a partir das suas emoções. E toda essa vulnerabilidade, ela é projetada quando você vai fazer o teu estudo. Ei, Deus, o que o Senhor quer falar para mim? E aí, para a palavra que está sendo proferida a você, Deus, mas isso parece que não soa legal, é muito forte.
Essa palavra é uma palavra lá para os tempos antigos. Hoje mudou, hoje é diferente, hoje a coisa é mais moderna. E é claro que para essas pessoas, a Bíblia não tem consistência, porque a sua vida é inconstante. E ela traz isso para a sua vida, e o padrão é a vida dela, a base de tudo, tudo gira em torno dela. Consequentemente, a palavra de Deus vai oscilar como ela. Isso gera dúvidas, problemas. Agora, quando uma pessoa, quando você, um ser inconstante, imperfeito, aceita a palavra de Deus como verdade incondicional, do início ao fim, é difícil, gente. Da primeira página até a última. Quando você decide viver nessa dimensão, você, suas ações e suas emoções se tornarão consistentes. Porque a base agora é outra. Não é você. A base é aquilo que é perfeito. O padrão é aquilo que não varia. O nosso alvo não é mais nada desse mundo que oscila, que é frágil, mas é aquilo que é perfeito e inabalável. E muda. E você volta a se alicerçar naquela rocha que jamais vai se abalar. Se você está nesta rocha, você também não vai se abalar. É simples. Mas também tem aquele que não consegue guardar os mandamentos de Deus no seu coração. Porque o texto diz isso, eu estou tentando trazer da forma mais simples possível. Guarde os mandamentos no seu coração. Mas tem algumas pessoas que não conseguem guardar a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Porque simplesmente o seu coração já está cheio. Não cabe mais nada ali dentro. Cheio de suas paixões, cheio de sonhos pessoais, cheio de interesses velados, cheio de missões ocultas. Você tem uns interesses pessoais. E quando você está assim, quando o seu coração está assim, é muito difícil a palavra entrar, porque você precisa esvaziar. E aí você começa a ter dificuldade de guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar. A palavra de Deus diz isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se ela não entra, outras coisas vão dominar você. E o reflexo vai ser visível na sua postura, como você conduz a sua vida, a sua família, vai se refletir nos seus filhos, no seu negócio, natural. E não há espaço em nosso coração para guardar as palavras de Deus, as verdades de Deus e guardar as verdades do mundo. Não tem. Você precisa escolher quem vai habitar em você. O santo e o profano, eles não caminham juntos. Não tem como você colocar as duas coisas na sua vida e no seu coração. E por muitas vezes nós aceitamos e guardamos verdades do mundo involuntariamente. Nós nos sujeitamos a situações ao qual nós nos alimentamos delas, sem querer. Ou até querendo também. Por muitas vezes, sem perceber, nós aceitamos qualquer conselho e guardamos qualquer coisa no nosso coração. Sabe por quê? Porque você não tem um alvo. Não tem. Você está vagando por esse mundo. Você acha que trabalhar é um alvo? Você acha que estudar é um alvo? Você acha que levantar, pegar um ônibus é um alvo? Essa é a sua vida. Essa é a vida que você está se propondo a viver. Mas nós não conseguimos viver nesta dimensão porque nós não temos um alvo de Deus na nossa vida. Perdemos o alvo de Deus de vista. Nós não sabemos o que Deus quer de nós. Mas nós precisamos entender, quando aceitamos a palavra de Deus como verdade absoluta, e quando nós guardamos em nosso coração, temos clareza do que se deve. Segundo conselho que eu queria trazer para você, olha só, baseado nesse texto. Buscar a sabedoria e ficar atento ao bom senso.
E aí o texto vai dizer, olha só. Inclina o seu coração para o discernimento e procura a sabedoria como se procura a prata. Busque como quem procura um tesouro perdido. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que sabedoria e bom senso são duas virtudes, porém cada um faz questão de expor do seu jeito, né? E aí eu encontrei algumas sabedorias populares, né, na internet. Eu queria mostrar para você. Enquanto for olho por olho, o mundo vai acabar cego. O que fazer quando tudo que você quer é morrer? Mais um. Nós adora cafuné. Também. Messi melhor que CR7. Legal. Aí vem agora as sabedorias de caminhão, né? Eu dirijo, Deus guia e o governo desvia. Até rimou. O pobre é igual a lombriga. Quando sai da merda, morre. Que horror. Que nojo. Vamos lá. Livre para voar. No dia que chover mulher, quero uma goteira na minha cama. Esse aí nos converteu mesmo. Vai. Pobre é igual barbante. Quando não está esticado, está no rolo. Tem mais? Não. Filho de rico é playboy. Filho de pobre é motoboy. Interessante, né? Deve ser verdade, sei. Mas aqui nós encontramos as famosas sabedorias populares, né? Aquela sabedoria de caminhão. Se tu viaja bastante de carro pelo Brasil, você sempre vai se deparar com um caminhão com uma frase estimulante atrás ali, né? Para te encorajar. Mas o que os sábios desse texto estão nos dizendo, eles estão dizendo que a sabedoria, que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro bom senso não se encontra com tanta facilidade assim. Só olhar um caminhão que você vai encontrar sabedoria. É só entrar no ônibus e sentar e ali atrás. Não. Ele fala que a sabedoria verdadeira não se encontra com muita facilidade. Não se encontra em qualquer esquina. Você não percebe de qualquer maneira, porque e o texto disse isso. É precioso demais. E aí o versículo 2 vai dizer: incline o coração para o discernimento. Tem a ver com postura, tem a ver com humildade, tem a ver com sujeição, tem a ver com reverência. Incline-se para isso. Se coloque numa postura adequada para receber. E essa palavra é boa para jovem, porque vive muito altivo, muito lá em cima, sabe de tudo. Eu me incluo nisso. Mas uma palavra dessa me ajuda a me colocar no meu lugar. Incline o seu coração para o discernimento, porque é o que o texto fala. Não é por acaso que essas palavras estão ali. Qual é a postura de quem se inclina a algo? É quase se rebaixar, é quase se humilhar, é quase se anular. Você vai sumindo. É dessa forma. Procure por sabedoria, como se procura um tesouro escondido. É uma postura de insistência. A coisa está lá escondida ainda, vai atrás. Eu não quero mais brincar porque eu não encontro, já procurei demais. Tá bom, então você vai ter a consequência disso. É uma postura de insistência, é uma postura de importância, é algo muito valioso. Procure, como quem procura um tesouro escondido. E hoje em dia, o que temos de pessoas buscando conselhos que agradem apenas o seu coração, que afaguem o seu ego, é de impressionar. As pessoas, elas buscam conselho, ou elas vêm em atendimentos, mas elas não querem ouvir o que de fato tem que ser dito. É difícil, não é fácil. E eu me lembro que eu tomei essa postura na consciência em 2005. E a minha vida aqui na Monte Serra, e Deus foi aperfeiçoando isso aqui em mim, por meio do pastor Técio primeiro, e depois por meio da minha esposa.
E aí eu comecei a perceber a importância de ouvir aquilo que não agradava o meu coração, mas eu entendia que agradava o coração do meu Deus. Era consciente, eu preciso rejeitar o meu eu e receber o de Deus. E todos os momentos de discipulado, eu lá com meus 25 anos, na flor da idade, tinindo, cheio de energia, nem dormia. Só trabalhava, amava fazer o que eu faço hoje. O Técio me chamava e puxava minha orelha, e me botava no prumo. Pensa o nervoso que eu ficava, arrogante, mas eu entendia que era a luta minha. E eu falava para o Técio, cara, ignora a minha reação, ignora a minha raiva, ignora a minha postura, o meu jeito, porque Deus está trabalhando em mim, eu quero que você saiba disso, fica tranquilo. Eu saía bufando. Mano, deixa eu ir embora, preciso ir embora. Posso ir embora agora? Não quero mais ficar aqui. Ele, tudo bem, Junião, vai refletir. E o Técio, para quem conhece, ele é osso duro. Osso duro. Por muitas vezes me apertando. E eu comecei a valorizar aquele tempo, o tempo que Deus me deu com o meu discipulador. Comecei a valorizar aqueles conselhos, as suas palavras. Deus começou a lapidar o meu bom senso por meio da minha reverência, da minha sujeição, da minha humilhação. Eu comecei a entender que aquilo era uma busca, mas ela só ia gerar resultado se fosse com essa postura. Inclina o seu coração. E por várias vezes eu sentia o pecado em mim nesses momentos, porque Deus, Ele não é leviano, mas cedo ou mais tarde Ele arranca. E você melhora. Você se sente bem. Você avança. Inclina o seu coração. E aí Deus também usou no meu relacionamento com a Tati, para me ensinar o valor da busca por sabedoria. Por quê? Porque aquela mulher me cozinhou 3 anos. Sofri na mão dela. E eu estava tentando do meu jeito me relacionar. É uma mulher de Deus, mano. Ela era e é uma mulher de Deus. E eu não estava entendendo por que ela estava me rejeitando. Tudo, né? Dizia para a gente ficar juntos, os astros, os ares, tudo, meu coração, sentimento. Que é assim, né? Apaixonado, já olha purpurina voando. E aí, ela dizia não. E aí eu ia para Deus, falei, tá, e aí? Não estou entendendo. Procura sabedoria para você entender, como quem procura um tesouro perdido. Ela é o teu tesouro perdido. Faz comigo como você faz com ela, porque é o exemplo que está dando, não é? A referência é essa. Ela era o meu tesouro. E Deus simplesmente falou, faça comigo o que você está fazendo. O investimento que você está colocando nela, coloque em mim. Procura sabedoria em mim. Gente, foi tão lindo porque Deus levou a Tati para longe. Ela ficou 9 meses no Canadá e durante esse processo a gente começou a namorar, sem a presença um do outro, sem se ver, sem se tocar, sem se falar muito. Seminarista pobre, não tinha nem dinheiro para a internet, muito menos para telefone. Então de vez em quando a gente se falava pelo Skype, pegava a internet voando em algum lugar, a gente conversava. Foi assim que Deus fez. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava buscar essa sabedoria como quem busca a mulher amada, como quem busca o homem amado. E a partir daí o bicho pegou fogo. Deu tudo certo. Ela me disse sim, estamos casados, 2 filhos. Já estou botando uma pilha nela para vir um 3º. Isso é maravilhoso. Mas ela é osso duro, como sempre. Mas Deus, Ele gera em você a satisfação que vem dEle. Parabéns, meu filho. Tem mais agora uma etapa pela frente. E depois virá outras etapas pela frente. Mas o processo me ensinou. Ele me ajudou. Por isso, que esse é o 2º conselho. Humilhe-se, reverencie-se, sujeite-se ao bom senso de Deus. Alinha a sua vida com a minha. Insista,
dê importância, valorize a palavra de Deus. E aí, terceiro e último conselho que Deus nos oferece: clamar e demonstrar interesse por entendimento. E aí o texto vai dizer: clama por entendimento e por discernimento, grite bem alto. Não está aqui por acaso. E aí eu queria dizer quantas vezes eu participei de cultos nos lares, na casa dos meus tios, e eles eram todos pentecostais, continuam sendo pentecostais. Não de origem, né? Todos nós somos, mas a igreja, a Assembleia de Deus, né? Essa galera do fogo. Assim, quando a gente ia para uma roda de oração, ou quando ia para o monte orar, e aí começa no fogo, começa o pulo, e começa a girar, e as labachúrias, os pisada no chão, e vem para frente, e para trás. Eu falei, caramba, essa galera está numa batalha violenta, hein? Só que eu comecei a perceber que aquela galera tinha uma postura diferente da minha. E eu falava, caramba, Deus, a guerra dessa galera tá grande. E a minha? A minha não tá tão tranquila assim. E a minha postura? Como é que eu estou reagindo? Eu aprendi a clamar a Deus de outro jeito. Clamar a Deus, talvez falar baixo e bom tom, né? Senhor Jesus, tu não fala mais, só aqui, ó, na cabeça. Foi desse jeito que eu aprendi. Eu olhava para tudo aquilo e me incomodava, não por eles, mas por mim. E Deus começou a trazer uma consciência para mim. E Ele me fez uma pergunta: Júnior, você sabe o que de fato é clamar? E aí eu olho para um texto desse. Qual que é a definição de clamar que eu estou falando aí? Eu falei, me fala, Deus, me fala. Para minha consciência, é desse jeito? Clamar. Tu não clama, com licença, eu preciso de socorro. Né? Gente, eu perdi a perna no trânsito ali, eu preciso que, rapidamente, né? Vocês entendem, né? Isso não é clamar, você é maluco. O bicho está pegando, o fogo está pegando na tua casa, a casa está caindo e você está aqui. Vamos orar. Deus vai curar. Você nem acredita no que você fala. As pessoas ficam com raiva de você. Clamar. E aí Deus falou, sabe o que é clamar? É gritar. Isso é clamar. Muda essa postura. Porque essa postura denuncia o teu interior sem vergonha. Esse teu papo furado de que é batista, passei, já no final volto. Mano, me ajuda aí. Esse papo furado de ser batista, que batista se concentra em uma oração, Deus não precisa de gritos, Deus te ouve. Tá bom, é verdade, mas me leva a mal não. Eu preciso clamar, porque senão a história não vai mudar. Aí você quer que o pastor clame por você, impõe as mãos, oração poderosa, leva a mal não, irmão. Eu preciso orar por mim. Meus problemas são grandes demais. Aprenda a orar por você. Aprenda a clamar por sua família. Se coloca no chão, se estribucha lá diante de Deus. Muda a sua postura, começa a gritar. Porque está difícil, está complicado, e você fica fazendo essa cara de pastel. Está tudo bem. E a casa caindo. Pecado atrás de pecado. Casamento se desfazendo. A sua juventude apodrecendo, não querendo crescer, fugindo de trabalho, de responsabilidade, porque eu estou aguardando o melhor de Deus. Mentira. O teu coração está podre. Aprenda a clamar, gritar, sapatear, não tenha papas na língua para fazer as suas orações, porque você precisa aprender que quando o problema está sério, você precisa demonstrar que você entende que ele é um problema sério. Porque hoje você está só, mas com família. Pensa, a casa caindo dentro de casa, e minha esposa olhando, e amor, o que você vai fazer? Fica tranquila. Faz um cafezinho. Vamos clamar. Já falo para a Tati, amor, vai para o quarto, põe o joelho no chão
e busca o poder de Deus, porque o bicho está pegando. A gente precisa resolver esse problema até hoje. Clama, clama. E aí, nós precisamos entender isso. É demonstrando a Deus o teu interesse de ajuda. Por muitas vezes as pessoas passam por problemas e fingem que não tem problema, e daqui a pouco joga lá na frente, porque o irmão da minha célula, o meu líder de célula, o meu discipulador, o meu pastor nem deu bola, não me liga, não sabe dos meus problemas. Claro, você fica com essa cara de pastel, fingindo que está tudo bem. Chora na frente dele, diante da tua igreja. Obviamente não faça isso com qualquer pessoa, você tem pessoas seguras aqui para fazer isso, que você pode confiar, e se derrame diante deles. Demonstra a Deus e às pessoas que você tem um problema, e que você leva esse problema a sério. Clame por entendimento, grite bem alto por discernimento. Teu casamento está definhando, clame por entendimento, grite bem alto por discernimento. Tua vida financeira está bagunçada, clame por entendimento, grite bem alto por discernimento. Você não acha mais que não vai conseguir avançar, que esse estágio de vida é para a vida toda. Meu irmão, clame por entendimento, grite bem alto por discernimento. Entenda que existe uma postura correta para se lidar com seus problemas, com as suas situações. Você não acha que vai engrenar profissionalmente? Meu irmão, a melhor pessoa para resolver os seus problemas é Deus, mas você precisa clamar, e você precisa buscar, você precisa gritar. Isso precisa ser visível para todos. Eu não tenho dúvida que a partir desse momento, os seus problemas começarão a se resolver. Que é a palavra de Deus, lembra? Quando o alvo de Deus estabeleceu para você, você recebe, o resultado chega, é garantido. E eu quero concluir lendo novamente o texto, até o fim. Eu não sei se você está com ele aberto, mas eu queria ler de novo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, versículo 5, então você entenderá, e a partir daí vem o resultado. O seu entendimento vai clarear, vai abrir o seu entendimento. Você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Vem tudo dele. Versículo 7. Ele reserva sensatez para o justo, como o escudo protege quem anda com integridade. Versículo 8. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Versículo 9. Então você entenderá o que é justo, o que é direito, o que é certo, e aprenderá o caminho do bem. Amém? É a palavra de Deus. Eu não sei se você acredita. Eu agarro essa palavra com unhas e dentes. Minha família vive isso. E quando a gente está começando a se desviar disso, pessoas nos ajudam a aprumar a nossa vida com a vida de Jesus. Eu queria trazer um desafio para você. E é um desafio bem prático. Queria desafiar vocês a tomar algumas medidas bem práticas que você pode ter nos próximos 40 dias. Primeiro, estabeleça seus alvos. E aí ele tem algumas áreas. Na área amorosa, se você é solteiro ou casado. Na área financeira, na área profissional. Nos relacionamentos, com família, com amigos, com igreja. Estabeleça seus alvos.
o que Deus tem para mim, o que eu quero de tudo isso, o que eu espero, para onde eu quero ir. Estabeleça, primeiro. Segundo, compare com os alvos de Deus. Aí é um outro desafio. Você vai começar a colocar o que Deus tem para você, o que Deus está falando contigo, sobre sua área amorosa, sua área financeira, sua área profissional e relacional. Qual é o alvo de Deus para você? Quais são as promessas que Ele já te deu? E aí faça essa comparação. Terceiro, ouça as mensagens e registre as resoluções. E aqui, eu quero que você entenda que você faz parte de uma comunidade. Eu sei que nós temos muitas outras comunidades abençoadas, nós temos mensagens diversas na internet que tem abençoado muita gente, mas Deus trouxe você para cá por um motivo. Você faz parte dessa comunidade e a palavra de Deus vai ser ministrada, a visão, a direção vai ser a partir daqui para você. Deus vai usar esse canal para te abençoar. Eu desafio você nos próximos 40 dias a entrar no site da igreja, no Facebook da igreja e assista alguma mensagem de algum pastor da tua igreja. Permita que Deus comece a ministrar em você aquilo que Ele tem para você, porque Ele trouxe para você. É uma palavra para a tua vida. Fique 40 dias sem acessar esses outros sites, porque nós acreditamos que Deus usa essa liderança, usa todas as ferramentas dessa igreja para edificar você. Quarto, obedeça aos conselhos. E aí você estipula, porque foi uma saída que eu resolvi pegar. Atenção, todas as orientações que você me der, eu vou viver. Eu confio em ti. Pode ser absurdo, pode ser difícil, mas eu confio, porque o homem de Deus está para acrescentar a minha vida. E eu também acredito que o teu discipulador foi colocado por Deus para você. O teu pastor foi colocado por Deus para abençoar a sua vida. Então, quarto desafio, obedeça aos conselhos do seu discipulador, dos seus pastores e de seus pais. E por último, mude sua postura de buscar a Deus. E aí uma dica, seja mais extravagante em suas intenções. Eu não sei quais são os desafios de Deus para você. Eu não sei se você tem dificuldade de falar com Ele, se você tem dificuldade de abrir o seu coração de uma forma mais intensa. Eu não sei se você não acredita que o nosso Deus, Ele ouve e responde. Eu não sei se os teus desafios passam pela coisa mais básica do cristianismo, que é ouvir a palavra de Deus e obedecer. Eu não sei se você questiona isso. Eu não sei se você olha para os versículos, para a palavra, para as promessas, e você continua dizendo, isso não é para mim. Eu não sei se você já se cansou e não consegue mais buscar isso, buscar aquilo que Deus já te prometeu, com afinco, com vontade. Talvez você esteja dessa forma, cansado. A consequência do pecado vem te surpreendendo dia após dia. Você perdeu a fé, você perdeu o alvo, mas queria trazer de volta, queria recuperar isso, e queria poder viver intensamente os planos de Deus. Enquanto a gente canta essa canção, se você quer restabelecer isso com Ele, se você quer ter essa experiência de clamar a Deus e Ele responder as suas orações, se você quer ter a experiência de conquistar aquilo que Deus tem para você, se você quer renovar o seu espírito, hoje, gostaria que você pudesse vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Enquanto nós cantamos essa canção, vem, pode se ajoelhar, pode se quebrantar diante de Deus, postura de humildade, de humilhação, de reverência, se entrega para Ele.